O sobrevivente. O irmão do Titanic que virou arma de guerra. Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Quase todo mundo conhece o Titanic e seu trágico fim. Alguns conhecem o Britannic, que afundou como navio hospital, mas quase ninguém conhece a incrível história do primeiro irmão, o RMS Olympic. Esta não é uma história sobre gelo e azar. Esta é a história do irmão que se recusou a morrer, que olhou para a maldição da sua família e sobreviveu para virar uma lenda de guerra. Esta é a história do verdadeiro sobrevivente. E se eu te dissesse que a história do Titanic, como você a conhece, está fundamentalmente incompleta? Todos nós conhecemos o conto da arrogância, do navio inafundável que encontrou seu destino trágico em uma noite gelada. Mas essa é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior e mais fascinante. O Titanic não era uma criação única. Ele era o filho do meio de uma família de 3 gigantes quase idênticos. Um projeto monumental conhecido como a Classe Olympic. E é aqui que o verdadeiro mistério começa. Por quê? De 3 navios construídos a partir da mesma planta, com o mesmo aço e os mesmos sonhos, um pareceu amaldiçoado desde o início, outro se tornou a maior tragédia marítima da história. E o terceiro, o primogênito, o RMS Olympic, sobreviveu a colisões, a maior guerra do mundo e a 24 anos de serviço pesado no traiçoeiro Atlântico Norte. Essa não é apenas uma pergunta sobre sorte ou azar. A resposta revela algo profundo sobre nós mesmos. Veja bem, a história do Titanic se tornou um espelho da nossa arrogância, uma lição sobre os perigos da presunção humana. Mas a história de seu irmão mais velho, o Olympic, é um espelho diferente. É um espelho da nossa resiliência. É a incrível saga de como você continua de pé quando o mundo ao seu redor desmorona, de como você se adapta quando o propósito para o qual foi criado deixa de existir, e de como, às vezes, é preciso se transformar em algo que você nunca imaginou ser para poder sobreviver. Prepare-se, porque nesta jornada não vamos apenas revisitar um naufrágio. Nós vamos desvendar a história completa. Vamos descobrir o grave acidente que o Olympic sofreu meses antes do Titanic e que serviu como um aviso retumbante que ninguém quis ouvir. Vamos embarcar com ele quando foi despido de todo o seu luxo e pintado com as cores da guerra, transformando-se de um palácio em um soldado. E o mais incrível de tudo, nós vamos estar na ponte de comando quando, em um ato de pura fúria e instinto de sobrevivência, este gigante decidiu parar de fugir, virar-se e caçar até afundar um submarino alemão. Esta é a história que você não conhecia, a do irmão que viveu para contar. No alvorecer do século XX, o mundo ocidental vivia embriagado por uma sensação de otimismo quase divina, uma fé inabalável de que a ciência, a indústria e a engenhosidade humana haviam finalmente domado as forças brutas da natureza. Era a Belle Époque, um tempo de invenções que mudavam a vida da noite para o dia, onde o impossível parecia apenas uma questão de tempo e investimento. Foi nesse caldeirão de ambição que a companhia de navegação White Star Line, sentindo a pressão de sua arquirrival Cunard Line, com seus velozes navios Lusitânia e Mauretania, decidiu que não competiria em velocidade, mas sim em algo muito mais grandioso, a perfeição. A pergunta que ecoa através das décadas, existiu outro navio igual ao Titanic? Encontra sua resposta definitiva não em um, mas em 3 gigantes nascidos desse sonho. O primeiro deles, o irmão mais velho que serviu de molde para a lenda, foi o majestoso RMS Olympic. Lançado ao mar em 1910, ele não era apenas um navio. Era uma declaração, um monumento flutuante à supremacia do homem sobre os oceanos. Sua concepção não visava apenas cruzar o Atlântico, mas fazê-lo de uma maneira que transformava a viagem em um destino por si só. Um palácio de aço que prometia uma experiência de luxo e segurança nunca antes imaginada. Tente se transportar para o cais de Southampton em 1911. No dia da viagem inaugural do Olympic, o ar vibra com uma mistura de excitação e assombro. Diante de você, não está um navio, mas uma montanha de aço branco e preto, tão alta quanto um prédio de 11 andares, estendendo-se por 4 quarteirões.
O simples ato de embarcar já era uma experiência transformadora. Ao cruzar a passarela, o mundo exterior, com suas ruas de paralelepípedos e sua pressa cotidiana, simplesmente desaparecia. Você era imediatamente envolvido por um aroma único, uma combinação do cheiro de madeira nobre recém-envernizada, o couro dos estofados e a brisa salgada que entrava pelas janelas abertas do convés. Cada passo revelava um novo nível de opulência. A grande escadaria, uma obra-prima em carvalho com querubins de bronze e uma cúpula de vidro que inundava o ambiente de luz natural, não era um mero acesso entre os decks, mas um palco onde as elites do mundo desfilavam. Era um lugar projetado não para a funcionalidade, mas para a admiração, para fazer com que cada passageiro se sentisse parte de algo histórico, de um triunfo da civilização. O Olympic oferecia luxos que eram ficção científica para a maioria das pessoas da época. Uma piscina aquecida, um ginásio com os aparelhos mais modernos, banhos turcos suntuosos e até mesmo uma quadra de squash. Era a promessa de perfeição cumprida em cada detalhe. Desde os talheres de prata nos restaurantes à la carte, até o silêncio quase absoluto dos motores, que moviam aquela cidade flutuante com uma suavidade desconcertante. Essa confiança, essa sensação de invencibilidade, era contagiante e se espalhava da tripulação aos passageiros. A construção do Olympic e de seus irmãos nos estaleiros da Harland End. Wolf, em Belfast, foi um espetáculo de engenharia tão colossal que parecia desafiar a própria escala humana. Milhares de homens trabalharam por anos para dar vida àquele Leviatã, rebitando placa por placa de aço. O resultado foi uma estrutura que parecia tão sólida, tão permanente, que a ideia de que ela pudesse ser vulnerável era simplesmente risível. O navio era mais do que um meio de transporte. Era a materialização da arrogância de uma era. Um símbolo poderoso de que não havia mais limites para o que a humanidade poderia construir e controlar. Mas o oceano é um mestre antigo, paciente e indiferente às ambições dos homens. Ele possui leis próprias, forças que não podem ser vistas ou facilmente calculadas. O poder necessário para mover aquele gigante de 45 mil toneladas era inimaginável. Seus 3 hélices gigantescos, especialmente o central, criavam correntes e vórtices subaquáticos de uma violência tremenda. Essa promessa de um mundo perfeitamente orquestrado pelo homem, encapsulada no casco reluzente do Olympic, estava prestes a ser testada de uma maneira brutal e inesperada. Um primeiro aviso de que, quando se constrói um titã, também se criam vulnerabilidades titânicas. A confiança depositada no RMS Olympic era tão absoluta que, após apenas 5 viagens bem-sucedidas através do Atlântico, ele já era considerado a joia da coroa dos oceanos, um colosso infalível. No entanto, em 20 de setembro de 1911, essa aura de invencibilidade seria violentamente abalada. Naquele dia, enquanto o Olympic deixava o porto de Southampton, algo que deveria ser rotineiro se transformou em um presságio sombrio. Navegando pelo estreito canal de Solent, o gigante se deparou com o HMS Hawke, um cruzador da Marinha Real Britânica projetado não para o luxo, mas para a guerra. O Hawke era um navio robusto, com uma proa reforçada especificamente para abalroar e afundar embarcações inimigas, uma verdadeira lança de aço. O capitão do Olympic, o experiente Edward Smith, sim, o mesmo que mais tarde estaria no comando do Titanic, seguia seu curso, confiante na manobrabilidade de sua magnífica embarcação. Mas havia uma força em jogo que nem mesmo ele compreendia completamente. Um fenômeno de hidrodinâmica gerado pela escala sem precedentes do seu navio. Os 2 navios navegavam em cursos paralelos, mas à medida que o Olympic, com suas 45 mil toneladas, acelerava, seus massivos hélices começaram a deslocar um volume de água tão colossal que criaram um poderoso efeito de sucção, uma espécie de vácuo subaquático. O Hawke, com suas meras 7 mil toneladas, foi pego nessa corrente invisível e violenta. Sua tripulação lutou desesperadamente contra o leme, mas o pequeno navio de guerra foi inexoravelmente puxado, como se por uma mão fantasma, em direção ao flanco do gigante. O inevitável aconteceu.
A proa reforçada do Hawke rasgou o casco do Olympic como uma faca na manteiga, abrindo um rombo de mais de 14 metros, inundando 2 de seus compartimentos estanques e danificando um dos eixos da hélice. O incidente foi o equivalente a você comprar o carro mais seguro e tecnológico do mundo, com todos os sensores e sistemas de proteção imagináveis. E na primeira semana, ele causara um acidente grave por uma falha de design que ninguém previu. Foi exatamente isso. A tecnologia que tornava o Olympic tão poderoso, seus hélices gigantes, era também sua fraqueza oculta. O carro perfeito tinha um ponto cego fatal. O Olympic, o orgulho da White Star Line, teve que retornar mancando para o estaleiro em Belfast, com um buraco humilhante em seu casco. A Marinha Real, após uma investigação, culpou o Olympic pelo acidente, alegando que seu tamanho e deslocamento o tornavam um perigo para embarcações menores em águas restritas. Era o primeiro aviso que o universo, ou talvez as leis da física, enviava sobre a vulnerabilidade desses gigantes. Uma prova clara de que seu tamanho colossal criava problemas que a engenharia naval da época ainda não sabia como resolver. Esse acidente deveria ter sido um alarme ensurdecedor, um sinal vermelho piscando nos escritórios da White Star Line. Deveria ter levado a questionamentos profundos. Será que compreendemos realmente as forças que nossos navios geram? Será que essa promessa de segurança absoluta não é uma ilusão? Mas, em vez de uma pausa para reflexão, o que se viu foi uma pressa frenética para consertar o navio e colocá-lo de volta ao serviço o mais rápido possível, para minimizar os prejuízos e apagar a mancha em sua reputação. O aviso foi varrido para debaixo do tapete. Os reparos no Olympic foram tão extensos que atrasaram a finalização de seu irmão mais novo, que ainda estava em fase de acabamento no mesmo estaleiro. Para acelerar o processo, peças, incluindo um eixo de hélice, foram canibalizadas desse irmão para consertar o Olympic. Esse irmão, cujo cronograma foi irremediavelmente alterado por causa daquele acidente, chamava-se Titanic. A colisão com o Hawke não foi apenas um acidente, foi uma encruzilhada, um momento crucial onde uma decisão diferente poderia ter mudado a história. Mas a arrogância da época, a fé cega na própria criação, falou mais alto. O foco não estava em aprender com o erro, mas em esconder a falha. Mal sabiam eles que, ao ignorar esse primeiro e retumbante aviso, estavam, na verdade, selando o destino de centenas de pessoas e criando uma ferida que assombraria o Olympic pelo resto de sua longa vida. Quando a notícia do desastre com o Titanic chocou o mundo em abril de 1912, o RMS Olympic estava no meio de uma travessia do Atlântico, navegando na direção oposta. A bordo, as informações chegavam fragmentadas pelo telégrafo sem fio, primeiro como um pedido de socorro, depois como um pesadelo inconcebível. A tripulação do Olympic, ao ouvir que seu navio irmão, sua imagem espelhada, havia afundado no gelo, sentiu um calafrio que nada tinha a ver com a temperatura do ar. Eram os mesmos corredores, os mesmos salões, a mesma engenharia. Cada oficial na ponte do Olympic conhecia pessoalmente um oficial que estava na ponte do Titanic. Cada camareiro, cada foguista, tinha um amigo, um colega, um doppelganger, que agora repousava no fundo do oceano. O navio que antes era um símbolo de orgulho e segurança, transformou-se, da noite para o dia, em um memorial flutuante, uma assombração de aço. A tragédia não foi um evento distante para o Olympic. Foi uma ferida familiar, um golpe que abalou a alma do navio e de todos que nele trabalhavam. A pergunta, qual navio irmão do Titanic sobreviveu, ganhava um novo e sombrio significado. Sobreviver não significava apenas flutuar, mas carregar o peso, a memória e o medo daquilo que se perdeu. Tente se colocar no lugar de um passageiro embarcando no Olympic em maio de 1912, apenas um mês após a catástrofe. A White Star Line, em uma tentativa desesperada de restaurar a confiança do público, cancelou viagens para equipar o navio com botes salva-vidas adicionais para todos a bordo, além de reforçar seu casco duplo. Mas nenhuma mudança estrutural poderia apagar o fantasma que agora habitava cada canto do navio. Ao subir a grande escadaria,
idêntica àquela onde centenas de pessoas deram seus últimos suspiros, você não veria apenas luxo, mas também os rostos apreensivos dos outros passageiros, os sussurros nos cantos, os olhares nervosos em direção ao mar. Cada estalo do casco durante a noite, cada aviso de nevoeiro soando na escuridão, cada vibração sutil dos motores traria de volta a imagem do Titanic. O navio deixou de ser um palácio flutuante e se tornou o cenário de uma peça de suspense onde todos conheciam o final trágico. A própria tripulação entrou em pânico. Houve motins, com foguistas se recusando a trabalhar por considerarem os novos botes salva-vidas de segunda mão e inseguros. O medo era palpável. Uma névoa densa e fria que nenhuma lareira dos salões de primeira classe conseguia dissipar. As viagens continuaram, mas a inocência havia se perdido para sempre. O Olympic navegava sob a sombra de seu irmão afundado. Passageiros contavam que, durante a noite, sentiam uma melancolia inexplicável ao caminhar pelos deques desertos, como se o navio estivesse de luto. Para a tripulação, cada procedimento de segurança, antes uma mera formalidade, agora era um ritual carregado de um peso mortal. Eles sabiam, de uma forma que ninguém mais poderia saber, o quão rápido a ordem poderia se transformar em caos, o quão fino era o verniz da civilização diante da fúria gelada do Atlântico. O navio herói, o primogênito, agora era visto com desconfiança, um sobrevivente que lembrava a todos da fragilidade da vida. Essa atmosfera de medo e luto persistiria por anos, mas o mundo estava prestes a mergulhar em um tipo diferente de escuridão, uma que exigiria que o Olympic não apenas enfrentasse os fantasmas do passado, mas que se transformasse completamente para lutar contra os monstros do presente. A sombra do Titanic seria em breve ofuscada pelo clarão dos canhões de uma guerra mundial. Por um breve período após o desastre do Titanic e o início de suas consequências, o Olympic continuou sua rotina, um gigante melancólico cruzando um Atlântico agora cheio de incertezas. Mas o mundo estava à beira de uma convulsão muito maior do que qualquer tragédia marítima. Em 1914, o assassinato de um arquiduque em Sarajevo acendeu o estopim da Primeira Guerra Mundial, e as águas do oceano, antes rotas de comércio e luxo, se transformaram em campos de batalha. Os grandes navios de passageiros, símbolos de uma era de paz e prosperidade, tornaram-se alvos prioritários e, ao mesmo tempo, recursos estratégicos indispensáveis. A Marinha Real Britânica, o Almirantado, inicialmente hesitou em requisitar os maiores transatlânticos, temendo que seu tamanho os tornasse presas fáceis para os recém-surgidos e mortais submarinos alemães, os temidos U-botas. No entanto, a lógica da guerra se impôs. A velocidade e a capacidade desses gigantes eram exatamente o que o esforço de guerra precisava para transportar tropas em massa. E assim, o destino do RMS Olympic mudou drasticamente. O cisne branco dos mares seria transformado em um soldado cinzento. A conversão do navio em HMT, His Majesty's Transport, Olympic, foi um processo brutal, uma profanação de tudo o que ele representava. Foi como pegar um hotel 5 estrelas, uma obra de arte habitável, e transformá-lo da noite para o dia em um alojamento militar funcional e austero. Imagine a cena. Equipes de operários subindo a bordo não com polidores e tecidos finos, mas com martelos e pés de cabra. Os suntuosos tapetes persas, que abafavam os passos da elite mundial, foram arrancados sem cerimônia, revelando o assoalho de madeira nua. Os painéis de carvalho e nogueira, entalhados à mão e que brilhavam sob a luz dos candelabros de cristal, foram cobertos por placas de madeira cinzenta e sem vida, para protegê-los dos rigores do uso militar. As cabines de luxo, com suas camas de dossel e banheiros privativos, foram esvaziadas, dando lugar a beliches de metal empilhados, triplicando ou quadruplicando sua capacidade. Onde antes viajavam milionários com suas joias e baús Louis Vuitton, agora se espremiam jovens soldados com seus rifles, suas mochilas pesadas e o medo estampado nos olhos. O propósito do Olympic mudou da busca pelo luxo para a busca pela sobrevivência. Sua aparência externa também foi radicalmente alterada. A elegante pintura branca e preta da White Star Line
deu lugar a um padrão bizarro e hipnótico de formas geométricas em preto, branco, azul e cinza. Era a pintura de ofuscamento, ou dazzle camuflagem, uma inovação projetada não para esconder o navio, mas para confundir o inimigo. A ideia era dificultar que o comandante de um U-Bota pudesse determinar a distância, a velocidade e a direção do navio, tornando o cálculo para o disparo de um torpedo um verdadeiro pesadelo. O belo cisne agora parecia um quebra-cabeça flutuante, uma ilusão de ótica mortal. Transportando até 6.000 soldados por viagem, o Olympic se tornou vital para o esforço de guerra aliado, levando tropas canadenses e americanas para as trincheiras da Europa. Ele era rápido o suficiente para superar a maioria dos submarinos, mas o perigo era constante, uma sombra subaquática que o acompanhava em cada milha. O navio que fora construído para ser um refúgio de paz e opulência era agora uma peça no jogo mais letal da história, navegando em águas infestadas de predadores. Ele não era mais apenas um navio, era uma fortaleza, um alvo, e estava prestes a provar que também podia ser um caçador. Durante 4 longos anos, a rotina a bordo do HMT Olympic foi uma dança tensa com a morte. Cada travessia do Atlântico era uma operação de nervos de aço, navegando em zigue-zague para evitar se tornar um alvo previsível, com vigias perscrutando cada ondulação suspeita no mar, dia e noite. O navio, que um dia fora o auge do conforto, agora era um ambiente de disciplina militar e ansiedade contida. Os milhares de soldados a bordo viviam em um estado de alerta constante, sabendo que a qualquer momento, sem aviso, um torpedo alemão poderia emergir das profundezas e selar seu destino. O Olympic era a presa, um alvo imenso e valioso, e os U-Boats eram os lobos do mar, caçando implacavelmente. Essa dinâmica de caça e fuga definiu a existência do navio durante a guerra. Ele havia se tornado perito em escapar, em usar sua velocidade para deixar os predadores para trás. Mas viver constantemente como uma presa cobra seu preço. A tensão se acumula, o medo se transforma em uma raiva fria, e chega um ponto em que a única resposta lógica não é mais fugir, mas se virar e lutar. Esse ponto de inflexão na história do Olympic chegou na madrugada de 12 de maio de 1918. Naquela manhã, enquanto se aproximava da costa da Inglaterra com milhares de soldados americanos a bordo, o vigia na gávea avistou-o. O rastro inconfundível de um periscópio cortando a superfície da água. Era o submarino alemão U-103 que havia se posicionado para o ataque perfeito. O alarme soou e a ponte do Olympic entrou em ação frenética. O capitão, Bertram Hayes, um homem forjado pela pressão da guerra no mar, iniciou as manobras evasivas padrão. O U-Boat, percebendo que fora avistado, emergiu parcialmente para usar seus canhões de convés. Mas algo em sua manobra falhou. O submarino ficou desajeitadamente na superfície, um alvo exposto por um breve e fatal instante. Foi nesse momento que algo mudou. O capitão Hayes olhou para o inimigo que o havia caçado por tanto tempo, o símbolo de todo o perigo que sua tripulação e passageiros haviam enfrentado, e tomou uma decisão que entrou para a lenda da guerra naval. A doutrina era clara: um navio de transporte, ao encontrar um submarino, deveria fugir. Mas Hayes não deu a ordem para se afastar. Ele deu a ordem para atacar. É o instinto mais básico. Quando você é caçado por tempo demais, quando vive com medo por tanto tempo, chega uma hora em que você para de correr e decide lutar com as ferramentas que tem. A ferramenta de Bertram Hayes era um navio de 52.000 toneladas. O telégrafo do motor soou para velocidade máxima adiante, e o gigante de aço, o antigo palácio flutuante, baixou a cabeça e se lançou como um touro enfurecido contra o submarino. Imagine o choque e o terror no U-103 ao verem aquele paredão de aço não fugindo, mas vindo diretamente para cima deles a toda velocidade. O submarino tentou uma imersão de emergência, mas era tarde demais. Com um estrondo titânico, um som de metal sendo rasgado como papel, a proa do Olympic colidiu e passou por cima do U-Boat, abrindo seu casco de pressão como uma lata.
O predador havia sido aniquilado por sua presa. O Olympic mal sentiu o impacto, sofrendo apenas alguns danos em sua proa, mas o U-103 afundou quase que instantaneamente. Naquele dia, o irmão sobrevivente do Titanic não era uma vítima. Ele não era um alvo. Ele se tornou o caçador, o único navio mercante na história da Primeira Guerra Mundial a afundar um submarino inimigo em combate deliberado. Ele havia enfrentado o fantasma de seu irmão e agora enfrentava e vencia os monstros do oceano. Perfeito. Chegamos ao capítulo final da jornada deste navio notável. Aqui está o tópico 6. Tópico 6. O velho confiável. O triste fim de um herói. Com o fim da Grande Guerra em 1918, o HMT Olympic retornou à sua casa em Belfast para mais uma profunda transformação. A bizarra pintura de ofuscamento foi removida, dando lugar novamente à sua majestosa aparência da White Star Line. Por dentro, o cinza da guerra foi substituído pelo brilho da madeira polida e dos estofados de veludo. Em 1920, o navio voltou ao serviço de passageiros. Mas ele não era mais o mesmo. Ele havia se tornado uma lenda viva, um veterano condecorado que carregava em seu casco as cicatrizes invisíveis de um mundo em conflito. A desconfiança que o assombrou após o naufrágio do Titanic havia se dissipado, substituída por um profundo respeito e carinho. Foi nessa época que ele ganhou o apelido que o definiria para o resto da vida: Old Reliable, ou o Velho Confiável. Um nome conquistado não apenas por sua pontualidade, mas por sua resiliência. Ele era o irmão que sobreviveu, o soldado que lutou e venceu, o gigante que sempre voltava para casa. Os anos 20 foram sua segunda idade de ouro, transportando celebridades como Charlie Chaplin e membros da realeza britânica, um símbolo flutuante da prosperidade e da alegria de viver daquela década. No entanto, o tempo, assim como o oceano, é implacável. O mundo que o Olympic representava, com sua opulência eduardiana e sua fé no progresso contínuo, estava prestes a ruir. A quebra da Bolsa de Valores em 1929 e a subsequente Grande Depressão varreram o globo como um tsunami econômico. O luxo extravagante das viagens transatlânticas tornou-se uma memória distante para a maioria das pessoas. O número de passageiros despencou, e operar um navio tão colossal e beberrão de carvão tornou-se um fardo financeiro insustentável. Ao mesmo tempo, uma nova geração de navios começou a surgir, mais modernos, mais rápidos e com um design Art Deco que fazia o estilo clássico do Olympic parecer antiquado. Foi neste ponto que o Velho Confiável se tornou um avô amado e respeitado, cheio de histórias incríveis para contar, mas que já não conseguia acompanhar o ritmo frenético do mundo moderno. Ele era um smartphone de primeira geração em um mundo de 5G. Ainda funcionava perfeitamente, com sua dignidade e robustez intactas, mas ninguém mais o queria. A lógica fria do mercado havia decretado sua obsolescência. A pá de cal veio em 1934, quando a White Star Line, à beira da falência, foi forçada a se fundir com sua eterna rival, a Cunard. A nova empresa, Cunard White Star, tinha um excesso de navios mais antigos e a decisão de aposentar a frota mais velha foi rápida e pragmática. Em 1935, após 24 anos de serviço, 257 viagens de ida e volta através do Atlântico, navegando mais de 1.800.000 milhas e transportando centenas de milhares de passageiros e soldados, o RMS Olympic fez sua última viagem. Sem cerimônia, o herói de guerra, o irmão sobrevivente, o Velho Confiável, foi vendido como sucata. Por 2 anos, em um estaleiro em Jarrow, na Inglaterra, ele foi metodicamente desmontado. O som que se ouvia não era o de uma orquestra em seu salão de baile, mas o das tochas de corte e dos martelos demolindo sua estrutura. Aquele casco que resistiu a um navio de guerra e a um submarino alemão foi derrotado pela economia. Mas uma lenda como a dele não desaparece por completo. Seus painéis de madeira, luminárias e decorações foram leiloados e hoje adornam hotéis e casas por toda a Inglaterra. Fragmentos de sua alma espalhados pelo mundo
testemunhas silenciosas da incrível vida do verdadeiro titã dos mares. E assim, a jornada do velho confiável chega ao fim. Nós o vimos nascer como um sonho de perfeição, receber o primeiro aviso do oceano com uma colisão que deveria ter mudado tudo, e navegar sob a sombra fantasmagórica de seu irmão afundado. Nós o acompanhamos em sua transformação de um cisne luxuoso para um soldado cinzento, testemunhamos sua fúria ao caçar um predador de guerra, celebramos sua glória no pós-guerra e, por fim, assistimos ao seu lento esquecimento. Seu desmonte, iniciado em 1935, foi o oposto do fim de seus irmãos. Não houve um estrondo súbito ou um mergulho trágico, mas um desmantelamento metódico e deliberado. Suas peças, seus painéis de carvalho e suas luminárias foram leiloados, espalhados pelo mundo como relíquias, como se sua alma resiliente se recusasse a desaparecer por completo. A história do Olympic nos ensina algo muito mais profundo e talvez mais útil do que a do Titanic. O Titanic nos alerta sobre os perigos mortais da arrogância. O Olympic, por outro lado, nos ensina sobre a força extraordinária da adaptação. Ele sobreviveu não por ser magicamente mais sortudo, mas porque teve a chance de encontrar um novo propósito quando seu mundo original desmoronou. Ele nos mostra que, não importa o quão grandioso seja nosso plano inicial ou o quão devastadora seja a tragédia, a verdadeira medida do nosso valor está em como nos reinventamos após a tempestade. Seus irmãos se tornaram imortais pela forma como morreram. O Olympic merece ser lembrado pela forma como ele viveu. Existem tantas partes incríveis na jornada do Olympic, mas agora eu quero saber a sua opinião. O que mais te impressionou? O fato de ele ter sofrido um acidente que, de certa forma, previu o desastre do Titanic, ou o momento de pura adrenalina em que ele se virou para caçar e afundar um submarino de guerra? Deixe sua escolha aqui nos comentários. Se você, assim como eu, acredita que essa história incrível precisa ser mais conhecida, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nossas próximas investigações profundas.